Salve! Seja bem-vindo ao Mesma Língua! Profissionais de sucesso escrevem bem. Entender sobre parágrafo e o potencial de ponto e vírgula é fundamental ao sucesso na escrita. Esse vídeo é sobre organização de textos e também sobre as características da escrita de sucesso por parte desses profissionais. Bom, nós crescemos no Brasil com uma noção um tanto quanto mitológica sobre parágrafo. Pode isso, não pode isso, pode aquilo, não pode aquilo. Ora, vamos a uma analogia, uma comparação bem clara sobre parágrafo. Os parágrafos estão para o texto assim como os cômodos estão para uma casa. E o escritor é basicamente um arquiteto do texto. Ora, o arquiteto sabe, ele precisa saber do espaço para o projeto dele. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é, ora, se há um terreno de 100 metros quadrados, um arquiteto, é praticamente impossível que um arquiteto desenhe um cômodo só com 80 metros quadrados. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que no Brasil nós temos um limite médio, uma média entre bancas, processos seletivos, enfim, de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. O que eu quero dizer com isso? Ora, se nós temos um espaço máximo de 30 linhas, não há como conceber um parágrafo com 20, um parágrafo com 18 linhas. O bom é a boa divisão. O bom arquiteto dividirá bem os cômodos. Um bom escritor dividirá bem os parágrafos. Não precisa ser tão matemático quanto nós vemos na cabeça de muita gente que tem a dificuldade da escrita. O começo tem que ser com 5, depois 2 com 10, depois 1 com 5. Não necessariamente será assim. Pode dar certo assim, mas a construção textual não é tão matemática. É bom nós pensarmos então nesse projeto de texto. Sim, como escritores mesmo, ou nessa analogia como arquitetos do texto. É bom nós pensarmos em textos dissertativos argumentativos com a seguinte ideia. A primeira parte, um conceito do tema, depois ali sim, 2 ou 3 bons parágrafos ao desenvolvimento. Vamos trabalhar ali com supostos 2 parágrafos, ou seja, o primeiro então eu coloquei o conceito, no segundo parágrafo a visão de um estudioso, no terceiro parágrafo a visão de uma obra importante sobre o tema e aí sim um quarto parágrafo para o fechamento. O que eu quero dizer? Ora, quem já tem esse projeto de texto com uma quantidade ali, pelo menos planejada de parágrafos, certamente produzirá um texto acima da média. Qual é o erro aqui que eu comento? Pegar ali a folha em branco e não ter nenhum tipo de noção sobre a divisão de parágrafo. Ou de parágrafo ou parágrafos. De gente que vai pensar assim, poxa, aqui eu vou mudar, não sei. Não, nós temos que ter uma noção. O conceito acabou aqui. Logo depois, eu começo com um conectivo. Agora, nesse outro parágrafo, eu já vou à prática do conceito. Eu não vou simplesmente colocar um outro parágrafo para reconceituar o tema em questão. Parágrafo é cômodo do texto. Outra noção aqui importante nesse vídeo é a noção sobre ponto e vírgula. Para que serve ponto e vírgula? O ponto e vírgula é um sinal de nossa língua responsável pela enumeração oracional ou ideológica. E o ponto e vírgula é excelente, no mínimo isso, a construção de um bom desenvolvimento. Vamos à prática? A prática é a seguinte, você foi atrás de números de determinados assassinatos no Brasil, algo que infelizmente é rotineiro em nosso país, infelizmente. Bom, e aí você descobriu, você tem lá 5 números sobre assassinatos de 5 estados diferentes do nosso país. Ao fim de cada uma dessas citações, de cada uma das apresentações desses números, você colocará ponto e vírgula.
Não é uma obrigação, mas fica com uma noção bem mais clara. Ora, quer dizer então que todas as vezes que eu enumero determinada ideia, eu posso usar ponto e vírgula? Sim, você pode utilizar ponto e vírgula. Exemplo ainda mais prático. Em Goiás, houve apenas em 2018 X número de policiais assassinados. Ponto e vírgula. Em São Paulo, houve dos mesmos policiais. Ponto e vírgula. Terceiro exemplo, no Rio Grande do Sul houve um número assado, ponto e vírgula. E aí, por fim, o penúltimo, o último exemplo, e quando terminar essa citação, coloque esses números, enfim, essa enumeração, use ponto e vírgula. Mas não apenas envolvendo número. Eu quero dizer que o ponto e vírgula tem um potencial enorme da enumeração ideológica. Então, você poderia também utilizá-lo lá na própria introdução do texto. Veja o seguinte, bem-estar é um conceito sobre bem-estar. Bem-estar é o conjunto, ponto e vírgula. É também assim assado, ponto. Quer dizer, houve a apresentação de dois conceitos separados por meio de ponto e vírgula. Se a ideologia de um determinado parágrafo, de uma determinada sentença é de enumeração, basta nós usarmos ponto e vírgula. Perfeito? A escrita de profissionais de sucesso, nosso terceiro e último ponto desse vídeo. Todo profissional de sucesso é alguém que não tem medo do hábito e é alguém que faz questão de ser bom na escrita. Mas ser bom na escrita envolve muito mais a clareza do que o uso de palavras difíceis. Não tenha nenhum tipo de receio em cada dia mais se aperfeiçoar na escrita. Se eu posso deixar um conselho aqui, depois de tanto tempo em sala de aula como professor, jamais deixe a escrita de lado. Profissionais que hoje estão no mercado de trabalho, sem nenhum tipo de dúvida, se pudessem voltar no tempo, escreveriam e se dedicariam cada vez mais à escrita, não só em acordo às normas gramaticais, mas a escrita criativa e a escrita que convença o público-alvo. Porque muito mais do que simplesmente entender regras gramaticais é ter sucesso na nossa profissão, é passar a emoção aos nossos clientes, convencer os nossos leitores e fazer com que todo o nosso potencial de profissionais naquela determinada área seja exposto com clareza. É a questão do convencimento. O sucesso está muito mais ligado a questões de sociabilidade do que propriamente do conhecimento gramatical. Mas eu garanto a você que entender gramática é simplesmente ter uma ferramenta a mais ao convencimento, uma ferramenta a mais ao sucesso. O parágrafo é o cômodo do texto, o ponto e vírgula é responsável pela enumeração e gramática é um enorme aliado ao seu sucesso. Se você tem algum outro tipo de dúvida, basta me adicionar lá no Instagram, @Diogo Arraes, ou também deixar um comentário aqui nesse vídeo no nosso canal Mesma Língua.